Destacando o Cruzeiro a partir de agora aqui na Grande Resenha, Rubem Júnior está conosco. O Cruzeiro está repatriando o jogador que passou pelo clube, é isso, Rubens? Boa noite. Boa noite, Álvaro. Um abraço para você, ao Edu, para quem nos acompanha aqui na Grande Resenha Esportiva da Itatiaia. O Natal movimentado pelos lados do Cruzeiro, que dentro da sua reformulação para a próxima temporada, até então 4 reforços já foram anunciados. Daqui a pouco a gente fala sobre um balanço em que teve também o time oficializando o técnico Nicolás Larcamón. Mas a informação no final da tarde que vem de um jornalista argentino, o César Luiz Merlo, comenta sobre o Lucas Romero, que poderia estar voltando para o Cruzeiro. É evidente que volta e meia o nome do Lucas Romero é o Perro, o Pitbull, sempre é comentado nos bastidores sobre o desejo, a identificação do atleta com o clube também. E o Lucas Romero estava no León, está no León do México, clube em que vem o técnico Nicolás Larcamón. O staff do atleta não confirma nenhum tipo de contato, mas em contato também com a reportagem da Itatiaia, tá tudo no site, através do Hugo Lobão, também do Léo Jimenez, toda a matéria, os detalhes também do Lucas Romero, quando esteve no Cruzeiro. Atualmente tem 29 anos. Com o Nicolás, ele conquistou a Liga dos Campeões da CONCACAF de 2023. No Mundial de Clubes, o time mexicano acabou sendo eliminado nas quartas. Então, na ocasião, o Cruzeiro, que já havia tido um contato com o Lucas Romero, o Leão do México pagou cerca aí de 4 milhões para contar com o jogador, que tem contrato até o final de 2025 com o time mexicano. O Romero, pelo Cruzeiro, passou e conquistou o título da Copa do Brasil, além dos campeonatos mineiros de 2018 e 2019. Seria peça importante do novo técnico do Cruzeiro. Lucas Romero também, pelo time mexicano, tem bons números e chegaria em forma, apesar da sua idade já avançada em certo tempo de quando ele deixou o Cruzeiro, toda a disposição, mas ele segue muito bem no time mexicano por lá no León. Ele teve 44 jogos, 35 como titular, 85% de precisão no passe. Então, El Perro, Lucas Romero, que pode ser cogitado no Cruzeiro pela boa relação em que tem o técnico Nicolás Larcamón. E também vamos comentar sobre outra situação, meu caro Álvaro. O Praxedes, ele que estava emprestado para o Vasco na boa campanha de recuperação do time. O Praxedes, daqui a pouco a gente complementa a informação, ele pertence ao Bragantino, tem apenas 21 anos e o Cruzeiro está estudando também a possibilidade de comprar o Praxedes. Vamos falar do Praxedes daqui a pouquinho. Primeiro sobre o Romero, a opinião do Edu Panzi sobre o Cruzeiro repatriar o jogador. Boa noite, Edu. Tudo bem, Álvaro? Um abraço para você, pro Rubinho. Demais. Para quem tá ligado na Grande Resenha, é mais uma grande notícia pro torcedor do Cruzeiro. A gente passou a semana falando de Gabriel Veron, Everton Ribeiro, agora o Romero. Romero é um jogador que já tem identificação com o torcedor, é vencedor, tem história no clube, gosta muito do Cruzeiro, nunca... Titular no time dele? É titular no time dele, tá jogando em alto nível, conhece o novo treinador e por que eu fiz questão de frisar titular no time dele? Porque ano passado, quando a gente fazia a Grande Resenha após o final do Campeonato Nacional e o Cruzeiro subia para a primeira divisão, os anúncios do Cruzeiro eram todos jogadores que eram reserva no time que estava. O Nicão nem reserva, era nem relacionado, era no São Paulo. O Cruzeiro fez muitas apostas, né? Tentou recuperar muito jogador. Mudou demais, graças a Deus a mudança é positiva, né? Algumas deram certo, a maioria não. Em 2023 o Cruzeiro passou muita dificuldade. Isso faz parte da promessa de um ano mais audacioso que fez o Ronaldo. Romero titular, Everton Ribeiro é um cara que está sempre jogando no Flamengo. O Rafa Silva jogando como titular onde estava no seu clube. Então são o próprio Fernando do Sevilha, vira e mexe muito mais jogos como titular do que como reserva. E até informação sobre o Fernando de momento que ele vai decidir após o Réveillon. Deixa ele curtir, né? Deixa ele curtir um pouquinho, mas assim, são nomes que chegam para vestir a camisa e jogar. E eu ia dizendo, né? O Romero, ele nunca cortou o cordão umbilical que ele tem com o Cruzeiro. Sempre manteve
Até mesmo comunicação demonstrando em com a rede torcida, social, né? Sempre. Então, não precisa nem da gente falar o quanto o Romero gosta, e eu acredito que esse interesse talvez tenha partido do próprio atleta, né? De retornar ao Cruzeiro, principalmente depois... Pelo relacionamento com o Nicolás também. Exatamente, principalmente depois que o Cruzeiro anunciou o Nicolás Carmon como técnico. É um cara que já conhece o Romero, confia no atleta e vice-versa. Então, a notícia do interesse já é ótima. Se o Cruzeiro conseguir confirmar e anunciar a contratação do Romero, aí vai ser uma ótima contratação. É o Cruzeiro qualificando bastante o seu time, o seu elenco, ainda que não tenha batido o martelo com alguns desses nomes, mas, Álvaro, anima, né? Como você disse, os nomes que são falados para 2024 em comparação aos que foram falados, e muitos deles chancelados para 2023, muda o nível do Cruzeiro. E sobre o Romero ainda, porque a torcida fica na expectativa quando a gente anuncia um nome como o do Romero, o que falta pro Cruzeiro poder concretizar a situação envolvendo o jogador? Álvaro, ele tem um contrato com o Leão do México até o final de 2025. E como já trabalhou com o técnico Nicolás Larcamon, teria esse pedido do próprio treinador. E o Lucas Romero, pelo desejo de voltar também. Só que entra na parada, né? A grana, porque ele não recebe um salário baixo. Tem um bom salário no Leão. Muito acima do que o Cruzeiro pretende pagar o seu jogador. E ele tem contrato até o final de 25. O Cruzeiro teria que negociar com o clube, né? Exatamente. Também tem um percentual que vai para o jogador em termos de salário. Um contrato maior, talvez. O Lucas Romero, o Cruzeiro, que segundo o jornalista, está muito próximo de contratar o El Perro, o Pitbull. A gente segue de plantão, Álvaro, o argentino jornalista, o César Luiz Melo. Agora, sobre a situação do Praxedes, muito difícil, isso porque estava emprestado ao Vasco, tem 21 anos, o Bragantino queria negociar o atleta por 5 milhões de euros e o Vasco já estaria negociando também a sua permanência. O Cruzeiro tem até então anunciado o Zé Ivaldo, isso foi em outubro, o Nicolás Larcamon, oficializado na quarta-feira, o atacante Rafa Silva volta ao clube, Gabriel Veron ainda não oficial pelo clube, mas o contrato já está assinado, vem de empréstimo do Porto de Portugal, contrato com o clube português até o final de 2027, o Cruzeiro podendo exercer a compra do Gabriel Veron, que é um jovem atleta, né? Tem 21 anos, revelado pelo Palmeiras no Porto, não esteve muito bem, na última temporada 26 jogos, na nova temporada na Europa, apenas um pelo Porto B, e tem grande destaque mesmo, foi no Palmeiras, clube que ele foi revelado, uma preciosidade, uma joia do Palmeiras, por lá fez 97 jogos, 14 gols, o Cruzeiro vai monitorando todas as situações e também do Everton Ribeiro, que é um nome pedido assim sempre pelo torcedor, assim como o Lucas Romero. O Everton está em fase final mesmo de conversa com o Flamengo, o empresário dele dá toda a liberdade pro Everton curtir as férias, ele já passou o recadinho que é pro empresário a prioridade no Flamengo, a grande questão mesmo é sobre o tempo de contrato, se seria 1 ano de contrato ou 2 anos de contrato. O Everton, lembrando, tem 34 anos, o Flamengo está pedindo 1 ano de contrato e o Everton 2 anos. Não tendo acordo, o Cruzeiro formaliza uma proposta e coloca na mesa do Everton para ele decidir o seu futuro. Ele que passou entre 2013 e 2015, foram 108 jogos. O Everton que esteve na última Copa do Mundo, um jogador querido por qualquer torcedor, mas pela identificação que tem com o Cruzeiro largaria na frente, mas tudo isso caso ele não acerte com o Flamengo. Fez um dos gols mais bonitos da história do Contra o Flamengo. Contra o próprio Flamengo. Esse Flamengo já anunciou como presente de Natal o De La Cruz para a torcida dele. Libera o Everton pro Cruzeiro, pô.